Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje é sobre raiz quadrada com fração, tá bom? Lembrando aqui o que é uma raiz quadrada. A raiz quadrada é a operação inversa da potência. Então, encontrar a raiz quadrada de um número é descobrir qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá como resposta esse número que está dentro da raiz, tá bom? O 2, que é a parte que indica que essa raiz é uma raiz quadrada, ele é chamado de índice. O símbolo da raiz é chamado de radical. E o 9, que é o que você quer descobrir qual é a raiz quadrada, é chamado de radicando, tá? A raiz quadrada de 9 é igual a 3, tá? 3 é a raiz. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9, tudo bem? Tirar uma raiz quadrada de uma fração nada mais é do que tirar a raiz quadrada dos números inteiros que estão dentro dessa fração. Nesse caso aqui, eu tenho raiz quadrada de 16 sobre 9. Raiz quadrada de 16 sobre 9 é raiz quadrada de 16 sobre raiz quadrada de 9, que é igual a 4 terços. Aí aqui outro exemplo, raiz quadrada de 25 sobre 81. É raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 81, que é igual a 5 nonos, porque 5 ao quadrado é 25 e 9 ao quadrado é 81. Nesse caso, você pode perceber que a raiz está englobando os dois. Às vezes aparece a raiz assim, ó, só em um. Aí você só tira a raiz do que está com a raiz, tá? Raiz quadrada de 25 sobre 81 é 5 sobre 81, porque o 81 não está na raiz. Aqui eu tenho outro exemplo, 25 sobre raiz quadrada de 81. O 25 você repete porque não está na raiz e tira a raiz quadrada de 81, que é 9. Aqui mais um exemplo, raiz quadrada de 144 sobre 121. Como a raiz está nos dois, isso é o mesmo que raiz quadrada de 144 sobre raiz quadrada de 121, que é 12 onzeavos, tá bom? Então, vamos fazer a página 148 do livro e não esqueçam de confirmar a presença na aula. Beijinho!